Não é não? Deu? Paz e graça a todos os irmãos da Igreja Vida Cristã aqui em Caçapava, aonde quer que esse vídeo esteja alcançando nessa hora. Esperar os irmãos aqui, né, se adentrarem. A Silvia tá aí. Tudo bem, Silvia? A Débora já tá aí. Me sinto mais segura com a Débora assistindo, tá, Débora? Que Deus possa abençoar os irmãos. Amém, graças a Deus. Vamos aguardar mais um pouquinho, né, os irmãos adentrarem. Espero que os irmãos tenham passado bem, né, da semana passada para cá. Paz do Senhor, Miriam, tudo bem? Graças a Deus. Como os irmãos sabem, né, nós vamos fazer uma oração para a gente começar, e nós estamos já, né, algumas semanas falando sobre os profetas menores, a mensagem que eles trazem, né, para os nossos dias, e não vai ser diferente hoje com esse profeta que a gente vai falar sobre o profeta Jonas. Mas antes de qualquer coisa, né, vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor, e para que o Espírito Santo de Deus venha iluminar o nosso entendimento, para que essa mensagem possa estar no nosso coração da maneira que o Espírito Santo deseja que ela esteja. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, boa noite, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar mais uma vez estudando, meditando na Tua Palavra. E a minha oração é que o Teu Espírito Santo ilumine-nos neste momento, fale ao nosso coração, trabalhando na nossa mente, no nosso entendimento, para que possamos Te servir a cada dia, Senhor, com o nosso coração, com a nossa vida aos Teus pés. Eu Te louvo pelas pessoas que aqui estão, por aquelas que ainda irão assistir esse vídeo, Senhor. Que o Teu Espírito possa mover, falar em cada coração, promovendo transformação na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa semana, né, nós vamos falar sobre o profeta Jonas. E é um livro que todo mundo conhece, né? Então vamos começar logo pelo começo aqui, que vai dizer, para a gente começar a saber quem é esse profeta. O Jonas 1, capítulo, versículo 1 já vai falar assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Jonas 1:1 vai dizer isso daqui. Sem ser, claro, no livro de Jonas, a outra passagem que fala do nome desse profeta está lá em 2 Reis, capítulo 14, o verso 25, que vai dizer assim: também estabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho de Amitai, o qual era servo do Senhor. Quem fala essa declaração, né, é o rei, o Jeroboão II, que é o rei dessa época que Jonas está vivendo. E qual o significado, então, do nome desse profeta? Né, eu particularmente, eu gosto muito dessa curiosidade de saber o que o nome significa e, né, o que queria dizer. Eu gosto muito dessa parte. E o nome dele significa pomba. E como a gente sabe, pomba tem aquele símbolo, né, do Espírito Santo, de paz, mas também pomba na Bíblia tem o símbolo de fuga na hora do perigo. A gente vê como que essa tradução combina bem, né, com esse profeta Jonas aí. Porque lá no Salmo 55, do 4 ao 7, vai dizer assim, ó: o meu coração está dorido dentro de mim, e terrores da morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevieram. Pelo que eu me disse: quem me dera asas como pomba, voaria e estaria em descanso, eis que fugiria para longe e pernortaria no deserto.
Olha como combina, né, com o nome do profeta Jonas. E também tem um símbolo, né, do nome dele, sobre choro e gemido. E vai dizer lá em Isaías 59:11, vai dizer assim: todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pomba. Esperamos o juízo e ele não aparece, pela salvação e ela está longe. Lembrando que Jonas, né, nessa situação aqui, a vontade dele, realmente ele chora e geme por causa da situação que ele está vivendo. E também tem um sentido de símbolo de passividade, né, o nome de Jonas aí, simbolizando essa pomba, porque ele foge enquanto Deus está procurando por ele, né, e ele dorme enquanto os marinheiros estão orando para que Deus tire eles daquela situação que eles estão vivendo. Então a gente consegue observar que Jonas, na verdade, ele não estava em paz, né, como esse símbolo que a gente mais tem na mente. Não, ele não estava em paz, ele estava em conflito, ele não estava em paz com Deus. Por quê? Porque quando Deus fala com ele, a intenção dele, ele foge, né? Então esse símbolo é interessante a gente saber. E ele viveu num tempo que ele profetizou no século 8, de 785 a 760, quando o rei Jeroboão II governava o reino do norte, né? É bom a gente saber disso, né? O tempo. E para quem que ele profetizou? A missão dele, de Jonas, era anunciar o juízo de Deus na cidade de Nínive, que era a capital da Assíria no momento, né? E o propósito desse livro, irmãos, é mostrar a universalidade do amor de Deus. Eu sei que desde pequenos, o que a gente faz, né? Quando a gente ouve a história de Jonas, logo a gente pensa no peixe e no Jonas. Não é verdade? Ah, o peixe que engoliu a Jonas, e assim vai. Mas a verdade é que o grande personagem desse livro não é Jonas, mas também não é o peixe. A gente tem essa ideia quando a gente ouve. Mas o personagem principal desse livro é o próprio Deus. Por quê? Quando a gente começa a ler, a gente vai entender que no capítulo 1, verso 1, o que vai dizer? A palavra do Senhor veio a Jonas. Então Deus começa falando nesse livro. Aí Deus também manda o peixe engolir Jonas, Deus manda a tempestade, Deus acalma a tempestade, Deus manda que o peixe vomite Jonas, né? Deus fala de novo com Jonas, Deus envia a lagarta, Deus faz uma planta nascer, Deus envia o vento. Então, Deus começa falando e Deus age em todo o tempo que a gente observa nesses capítulos, que são poucos capítulos, mas Deus fala, Deus age e Deus termina também falando. Então, a gente precisa, vamos se dizer assim, mudar um pouco o nosso olhar quando a gente olha, né? É claro que Jonas ali, ele é um personagem, o peixe é um personagem, mas a principal personagem desse livro é o próprio Deus, né? Querendo revelar, ou melhor, revelando a sua soberania sobre todos os povos, as nações, os homens, a natureza. Quer dizer, esse é o Senhor soberano, é ele que aparece. E o livro de Jonas, ele tem uma qualidade assim que ele é mais assim, vamos dizer assim, biográfico. Por quê? Porque é um livro que conta da história do profeta e da experiência que o profeta teve, né? Mas tem uma linha profética aí, quando a gente lê assim, que ainda em 40 dias Nínive será subvertido. Quer dizer, Deus estava anunciando, né? Essa profecia, Deus estava falando. E é interessante que Jonas, o pessoal assim que estuda a Bíblia, aqueles homens que dedicam a estudar as Escrituras, eles têm o livro de Jonas como a gente tem o João 3,16 no Novo Testamento. Essa revelação do amor de Deus para com todos os homens. E também há uma linha de pensamento, né, daqueles que estudam, que meditam nas Escrituras, que há uma linha de pensamento entre os críticos e que eles criticam um pouco esse livro. Por quê?
porque eles acham que essa é apenas uma história, que não foi um fato que aconteceu. Por que que eles pensam assim, que é uma história, né, com E? Porque acontecem muitos milagres ali. Bem-vindos, irmãos que estão chegando aí, tá bom? Então, eles acreditam que, como tem muito milagre ali, né, de peixe engolir o Jonas, então eles acham que é apenas uma história. Mas tem uma frase que eu achei aqui do Augusto Nicodemos, que ele vai dizer assim: o problema do livro de Jonas não é com o livro, é com Deus, né? É com Deus. Por quê? Porque para Deus, irmãos, esse Deus que a gente acredita, a gente sabe que ele é, que as escrituras revelam que ele é, né? Esses milagres que acontecem no livro, né? É milagre, então Deus pode fazer. Então quem tem essa crítica de querer dizer que é apenas uma história, a gente se depara com isso daqui, né? Que esse Deus que faz milagres, se é milagre, ele pode fazer o milagre que ele quiser, não é verdade? Porque vem a tempestade, tem o profeta, tem o peixe, tem a lagarta, tem esse milagre do próprio Jonas ficar vivo 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né? Deus manda o peixe de novo, o peixe devolve Jonas. Irmão, desculpe, é que meu filho chama Jonatas, e eu acabo falando Jonatas, mas na verdade é Jonas, né? A planta que nasce, a lagarta, o vento, quer dizer, tudo é milagre. Esse profeta, ele prega, entra na cidade pregando e uma cidade inteira se converte. Isso é milagre. Então, isso não explica bem, né, que é o Deus que faz toda esse milagre acontecer. Não tem por que a gente falar que é uma história só porque o milagre que o peixe engoliu Jonas e Jonas saiu vivo depois de 3 dias. Para o nosso Deus, milagre é milagre, né, irmão? Não dá para explicar. E uma das maiores razões, né, que a gente tem para esse livro, né, como verdadeiro, como um fato que realmente aconteceu, porque o próprio Jesus, ele vai mencionar o livro de Jonas. Então, já lá em Lucas 12:31, é uma geração que a Bíblia vai dizer assim, que eles pedem um sinal. E Jesus vai responder para eles, vai dizer assim, olha, não vai ser dado outro sinal para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Quer dizer, o próprio Jesus, ele vai às escrituras e ele vai ao profeta Jonas para falar com aquele povo, aquela nação, aquela geração que estava ouvindo ele ali. Então, essa é um grande motivo para a gente, né, ter a certeza que essa história é real e ela foi verdadeira. E que também tem um símbolo muito grande do cristianismo, quando esse profeta ele fica 3 dias e 3 noites, né, no ventre do peixe, e simbolizando que o nosso Cristo, que o nosso Jesus, o nosso Salvador, ele mesmo vai dizer isso, né? Que o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então é um motivo a mais para a gente ter essa certeza que esse livro não é uma história com E, é uma história com H, tá bom? O contexto espiritual desse texto, os irmãos vão saber que quem governava Israel nesse tempo era Jeroboão II, e ele reinou durante 41 anos. Nesse tempo, o povo estava vivendo uma prosperidade, assim, vamos dizer, uma prosperidade interna no país, né? O povo estava tranquilo, estava sossegado, estava indo tudo bem, estavam sendo prósperos ali. Mas havia um problema espiritual que também estava acontecendo ali, e espiritualmente o povo não estava nada bem. Por que o povo não estava bem? Porque os ricos, eles esmagavam os pobres, os juízes começavam a vender sentenças, havia corrupção, havia opressão econômica ali, né, sobre os pobres. E o país, na verdade, entra numa decadência moral e espiritual. E é nesse tempo, então, que Jonas é convidado a profetizar. E a gente consegue entender, né, pelo posicionamento de Jonas, que ele é um profeta que ele ama a nação que ele vive. Ele é vamos dizer assim, um nacionalista, né? E talvez, por ele amar tanto o seu país, apesar do momento em que o país está vivendo espiritualmente não ser bom,
ele ama o seu país. E quando ele recebe essa ordem de Deus para ir até Nínive pregar, ele não quer ir. Mas a gente tem que lembrar também, né? Uma das razões que talvez ele não queira ter ido para Nínive, qual que era? É porque esse povo, os ninivitas, eram um povo muito cruel, vamos assim dizer, né? Era um povo ruins, eram povos terríveis. E eles faziam tudo para destruir. Eles matavam seus inimigos, faziam montões de cabeça na cidade, queimavam os corpos das pessoas. Tem lugar até que dizem que ele arrancava a língua das pessoas, sabe? Assim, quase que pela raiz, né? Usavam os corpos das pessoas para iluminar a cidade. Então, Jonas, com certeza, ele sabia da crueldade desse povo. E além disso, por muito tempo, o povo, eles subjugaram Israel e Judá. E esse povo eram grandes inimigos do povo de Deus. Talvez seja essa uma das razões que Jonas, quando o Senhor fala, ele não quer ir. Mas a gente vai até o fim para a gente poder entender tudo isso, né? E essa divisão do livro, ele vai falar, né, da comissão que o Senhor dá para ele, da desobediência dele. Aí vai falar que Deus entra então em ação, né, do Jonas 1 ao 4, do 2 ao 10, que vem a tempestade, ele é lançado no mar, a libertação dele. E o capítulo 3 vai falar então dessa nova missão que o Senhor de novo volta para ele e fala a mesma palavra, e agora ele, depois de tudo que ele viveu, ele resolve obedecer. Então daí tem a comissão, a obediência e o resultado dessa obediência. E no capítulo 4, Deus convence Jonas pela lógica, né, que vai aparecer no capítulo 4, o descontentamento de Jonas, o parecer de Deus e a preocupação de Deus com todos os povos. Esse é um breve comentário assim, geral desse livro. Mas vamos lá, vamos falar por capítulo, cada um, para eu não se perder aqui. Eu espero que os irmãos também possam entender direitinho. Deus fala com Jonas, né, no capítulo 1, e dá para ele uma direção. Deus fala para ele assim: Jonas, vai à cidade de Nínive e anuncia contra ela. Irmãos, é bom a gente pensar que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor é que deve direcionar a nossa vida. Jonas se levanta, é verdade, quando ele ouve a palavra de Deus, o que Deus está falando com ele, ele se levanta, mas ele se levanta para desobedecer ao Senhor. Ele toma um caminho completamente daquilo que Deus tinha mandado ele sair para fazer. E a gente não pode esquecer que ele é um profeta. Ele é um profeta do Deus Altíssimo. Ele temia ao Senhor, ele era crente fervoroso, que ele era um profeta. Mas ele levanta para desobedecer ao Senhor. Ele tinha sido alcançado, irmãos, pela graça de Deus. Mas ele estava sendo incapaz de ver com que essa graça pudesse alcançar outra pessoa. E aí é uma coisa que a gente precisa pensar, né? E ele resolve desobedecer a Deus por conta e risco dele. Ele disse: eu não vou para onde o Senhor está me mandando, e realmente ele não foi. Ele foge para Tarsis, que ficava 1.200 quilômetros ao sul da Espanha. Naquele tempo, a cidade de Nínive, em relação a onde que Jonas estava, era considerada assim como o fim do mundo, porque era muito distante, um lugar completamente oposto de onde Deus tinha mandado ele ir. E a gente vai observar que nada justifica a desobediência. Então, aí, a partir desse momento, ele começa a desobedecer. E é tão incrível, porque naquele tempo, né, a gente deve levar em consideração que os judeus, eles eram considerados, né, os gentios, para os judeus, eram considerados como nada. Por exemplo, se uma mulher judia ajudasse uma gentia a dar à luz, a ajudar ela num parto, ela era considerada maldita 2 vezes, porque além dela ajudar um gentio, né, a ter a luz, ela ajudava a trazer mais um gentio para o mundo. Então, para os judeus, isso era inconcebível. Se uma moça resolvesse casar, né, uma moça judia resolvesse casar com
um gentio, diz assim que o funeral dela era realizado antecipadamente, para os irmãos verem como que a intriga e essa inimizade entre esses dois povos era muito grande, né? E para os judeus era impossível Deus amar aquele povo. Imagine, né, irmãos? E o mesmo acontece com Jonas, que agora ele tem essa missão de levar essa mensagem a essas pessoas. Mas Jonas não quer saber, Jonas não quer se misturar. Mas Deus, irmãos, mostra para Jonas o seguinte, que Deus ama todos os povos. Tem uma frase aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim, olha, Deus não aceita ser inimigo dos seus inimigos. Você já parou para pensar isso? Porque às vezes é você que não gosta, é eu que não gosto, é eu que acho que não precisa, não merece, não adianta falar. Isso é uma opinião nossa. Quando Deus olha, Deus vê isso, esse amor universal de Deus alcança a todo mundo. Então, quando Jonas desobedece, resolve partir para outro caminho, Deus entra em ação. Porque o plano, o propósito, não é de Jonas, é de Deus. A gente precisa entender isso, que o plano da salvação não é nosso. O plano da salvação é de Deus e ele salva quem ele quiser. Porque ele é soberano para fazer isso. Então Deus manda uma tempestade no barco. Aí nessa história que a gente já conhece, todo mundo fica apavorado. Enquanto acontece essa tempestade, Jonas dorme profundamente. Ele está indiferente com toda a situação que acontece na sua volta. Né? Uma embarcação inteira está em perigo. A gente vê os marinheiros que estão em desespero, e eles desesperadamente eles querem descobrir o porquê daquela tempestade. Muitas das vezes as pessoas também ao nosso redor começam a sofrer, começam a ter consequências na vida deles, e pode ser por causa da nossa desobediência. É porque nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Porque aconteceu isso com toda a embarcação que estava ali. E por causa dessa desobediência dele. Mas a gente vai entender que é impossível fugir da presença do Senhor. É impossível. E eles vão ali, eles descobrem que Jonas está dormindo sossegadamente no fundo daquele navio. E eles começam então a questionar. E uma das questões que ele vai dizer, que eles falam assim, Jonas, o que você fez? O que está acontecendo? Como que você teve a coragem ou a ousadia de fazer o que você está fazendo? Irmãos, quantas das vezes Deus também usa, né, pessoas para nos corrigir, dependendo do momento que a gente está vivendo. O que nós estamos fazendo, a posição que nós estamos tomando. Né? Chega alguém que não tem compromisso nenhum com esse Deus que nós temos compromisso e fala para nós assim, o que você está fazendo? Olha onde que você está. Foi exatamente isso que os marinheiros fizeram com Jonas. E ali eles descobrem então que Jonas está desobedecendo o Deus, porque ele mesmo vai dizer, olha, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então, naquele momento, os marinheiros descobrem que ele está desobedecendo o Deus que fez o céu, a terra e o mar. Eles não têm dúvida, irmãos. Apesar deles, por um momento, eles querer clamar ali, né? Querer dar um jeito para que... Não, então já que você sabe aqui, vamos resolver por aqui, você fica no mar. Mas acontece que a tempestade não vai embora. E eles então jogam Jonas no mar, porque Jonas preferiu morrer do que obedecer ao Senhor. Que situação difícil foi desse profeta. E às vezes nós precisamos parar para a gente analisar isso também. Porque ele fala assim, olha, faz o seguinte, joga eu no mar, joga eu lá, porque eu tenho certeza que vocês me jogando lá, a tempestade vai passar. Quer dizer, ao invés daquele momento ali, ele reconhecer que não estava, que estava fugindo da presença de Deus e que não tinha como fugir, em vez daquele momento ali, ele se arrepender, ele clamar ao Senhor, ele fazer alguma coisa... Ele não, ele prefere ser jogado no mar. Então ele prefere morrer do que obedecer ao Senhor. E eles jogam, né, ele ali no mar. A gente precisa entender que a desobediência haverá um juízo de Deus com certeza, irmãos.
Deus está prestes a enviar um juízo para Ninivitas, a gente sabe, porque a mensagem é essa, né? A direção é essa, vai a Nínive e fala para eles que vai ser destruída aquela cidade lá. Mas o mesmo Deus que está enviando esse juízo para os ninivitas é o mesmo Deus que traz um juízo para o servo dele, que é o profeta. Então, o que a gente pode concluir disso aí? Que Deus não aceita o pecado e ponto final. Não importa se é o ímpio ou se é o servo do Senhor, ou se é um profeta, ou se é aquele que diz que serve a Deus, que ama a Deus, que conhece o Deus vivo. O juízo de Deus virá quando há a desobediência. E aí no capítulo 2, né, depois que o Jonas, então, ele é lançado no mar, a Bíblia vai dizer que lá do ventre do peixe, ele resolve clamar ao Senhor. Irmãos, eu sei que quando a gente olha isso, a gente pensa que o peixe naquele momento ali, ele foi o castigo, né, para Jonas ali. Na verdade, é bom a gente mudar o nosso olhar e pensar assim, que o peixe foi a salvação de Jonas. Porque o peixe não foi ali naquele momento, não foi para matar. Ele estragou ele, mas não foi para matar. Então, a disciplina de Deus não é para destruir a nossa vida, irmãos. Quando Deus nos disciplina, quando Deus nos corrige, Ele tem um propósito disso, não é para matar. E esse peixe, né, é o lugar, vamos assim trazendo para nós, que é o lugar onde Deus espera do seu povo arrependimento. Né, e que volte a obedecê-lo. É isso que o Senhor quer. Quando Deus prepara o peixe engole Jonas, e lá no ventre do peixe a Bíblia vai dizer que ele começa a aclamar a Deus. Lá no ventre do peixe é que ele resolve arrepender do que ele estava fazendo. Então, e quando há arrependimento, ele volta a obedecer, o propósito de Deus é cumprido, mesmo que seja dentro do ventre do peixe. Dá pra gente entender isso? Né? Não importa onde nós estamos, se nós clamarmos ao Senhor, Ele nos ouve. Ainda que você esteja dentro do ventre do peixe, às vezes se batendo de um lado para o outro, achando que Deus tenha esquecido. Talvez você pensando que você não está sendo ouvido. Talvez esse peixe aí que você está vivendo, essa situação que está acontecendo com você, é apenas para lembrar que há uma necessidade de arrependimento e que precisamos voltar a obedecer ao Senhor. E essa situação toda é para salvação. Né? E é interessante, irmãos, que a oração que Jonas faz ali, ela tá toda no Salmo. Se a gente procurar depois a oração do capítulo 2 que ele faz, todos os versículos que ele fala aqui, tá registrado lá em Salmos. Eu achei isso muito interessante, porque mesmo lá no ventre do peixe, naquela situação horrível, Jonas consegue lembrar da palavra de Deus. Olha que coisa fantástica. Não é verdade? Porque ele lembra da palavra do Senhor e ele vai citando ali a palavra de Deus em forma de oração. Então, quanto nós conhecemos da palavra de Deus? O quanto nós guardamos ela no nosso coração. Porque há condições, irmãos, há situação que não tem como você ler a palavra de Deus. Ou às vezes você não tem nem força, não tem nem ânimo, mas se a palavra estiver lá guardada no seu íntimo, no seu coração, você será capaz de lembrar dela no momento mais difícil da vida. Será que nós meditamos na palavra do Senhor a ponto que ela possa nos salvar no dia da angústia? Porque foi isso que Jonas fez, né? Ele ora de uma maneira com o coração contrito, realmente com o coração prostrado, contrito diante de Deus, e Deus ouve a oração de Jonas, lá do ventre do peixe. Então que esta palavra a gente possa guardar no nosso coração. Às vezes haverá circunstância, haverá um peixe que vai nos engolir, a gente não vai ter para onde correr. Porque ali a gente vê o desespero dele, e ele fala, olha, eu tô cercado aqui, eu não tenho para onde ir. Mas ele lembra da palavra, ele clama por essa palavra e por esse Deus que é capaz de ouvir a oração dele. Então, o que acontece ali? Acontece o arrependimento de Jonas. O arrependimento sincero, irmãos, ele suspende o castigo e traz de volta a restauração.
que nós possamos entender que o pecado sempre vai trazer o juízo, mas o arrependimento, ele quebra o juízo. Não é verdade? Quando a gente lê essa história, a gente medita nesse livro, a gente entende isso, que Deus vai trazer juízo para essa cidade. Mas, como há arrependimento, esse juízo é quebrado. E quando ele se arrepende diante do Senhor, ele entende que o nosso Deus é compassivo, é misericordioso, e por ele ser assim, o Senhor dá uma ordem ao peixe e o peixe vomita Jonas na terra. O nosso Deus é longânimo, né? E o nosso Deus é gracioso. Quando a gente chega diante dele com um coração quebrantado, é um Deus que perdoa, é um Deus que abençoa, é um Deus que usa de misericórdia para conosco. E foi isso que aconteceu com esse profeta. E lá no capítulo 3 vai mostrar o quê? Porque Jonas agora ele é, né? Deus ouve a oração dele, ele é vomitado na praia. E agora sim, ele sai para obedecer ao Senhor depois de tudo que ele passou. E ele então resolve obedecer ao Senhor. E ele entra na cidade anunciando que Nínive será destruída em 40 dias. Todo o povo ouve, irmãos. Todo o povo começa a ouvir a mensagem e começa a ter um temor no coração. E essa mensagem chega até o rei. E todos se arrependem, né? O rei mesmo, ele proclama um jejum ali, se humilham, se vestem de pano de cinza. E qual é o resultado dessa humilhação? Né, deles acreditarem nessa palavra, nesse Deus que Jonas tá anunciando, dessa destruição que tá para vir. O resultado é que Deus perdoa o povo. Irmãos, a gente precisa entender, né, que o nosso Deus é santo e ele não tolera o mal. Deus não aceitou a rebeldia de Jonas, né, e manda um peixe atrás dele, mas o mesmo Deus que vê o pecado, ele vê o arrependimento, porque foi isso que aconteceu. É claro que o pecado daquela cidade estava diante de Deus, mas quando o povo arrepende, Deus também vê esse arrependimento do povo. Da mesma maneira que Deus ouviu a oração de Jonas e salvou ele, Deus vê o arrependimento do povo e salva. Né? Aí vai ter uma palavrinha lá, que muitas vezes a gente faz uma confusão com essa palavrinha, né? Que Deus se arrependeu do mal que disse que enviaria e não fez aquilo. Mas é bom a gente entender, né, que a palavra desse Deus arrepender, ela é uma figura de linguagem, né? Antropopatia, que usa quando fala isso, porque antropo vai falar do homem e patia vai falar de sentimento. Então, quando a Bíblia usa essa palavra e Deus se arrependeu, o que está acontecendo? É para a gente poder entender, trazendo um sentimento humano para a ação de Deus. Atribuir a Deus os sentimentos humanos. Não é que Deus comete erro ou falha, irmãos. A gente precisa entender isso daí. Ai, Deus assim, nossa, Deus lá, eu ia fazer isso, agora eu não vou mais. Não é isso que acontece aqui. É que quando nós ouvimos a palavra de Deus, tem duas possibilidades. Existe a possibilidade, quando você ouve a palavra de Deus, que você se arrepende e Deus usa de misericórdia. E a outra possibilidade é, se você endurecer o coração, ou se o homem, né, endurece o coração, haverá juízo. É isso que está dizendo aqui. Então, a resposta do povo em se arrepender, Deus aplica a misericórdia. E se o povo resolve, né, ou o homem, quando Deus fala com o homem, ele não se arrepende, Deus aplica o juízo. É isso que acontece aqui. Só fala desse arrependimento para a gente poder entender o que Deus estava fazendo. E é isso realmente que acontece em Nínive, né? Quem muda é o ouvinte que mudou. É o ouvinte que, ao ouvir a mensagem, então, ele tem o coração quebrantado e ele se arrepende. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Um coração quebrantado e convertido, ele salva, ele perdoa, né? E o coração duro, ele vai corrigir. Não é verdade? Ele repreende. E no capítulo 4, agora vai falar sobre o descontentamento de Jonas. Irmão, quando começa o capítulo 4, o primeiro versículo vai dizer assim, olha, mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido.
Eu não sei se os irmãos prestaram bastante atenção nisso. Não é verdade? Porque Deus manda ele foge. Deus usa o peixe, ele vomita Jonas lá e Jonas fala, não, agora eu vou obedecer ao Senhor. E ele obedece, Deus usa de misericórdia, tem misericórdia dessa cidade, perdoa. E o que Jonas faz? Ele fica triste, ele fica desgostoso com a atitude de Deus. Irmãos, e ele faz uma oração, né? Parece que ele tá bravo com Deus. Ele vai dizer assim, olha, eu tenho razão sim dos sentimentos que eu tô tendo aqui, vamos dizer assim, eu tô com muita raiva. Eu tô desgostoso mesmo. Porque ele vai falar assim, olha, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é longânimo, que o Senhor é bom. Vamos pensar, né? Vamos trazer isso para nós. Quantas das vezes a gente acha que Deus tem que trazer juízo, Deus tem que fazer, e Deus tem que castigar, e Deus tem que repreender, e parece que a gente fica nessa torcida para que esse juízo de Deus venha sobre a pessoa. E aí quando Deus usa de misericórdia com a pessoa, a gente fica aborrecido, porque na nossa concepção, a pessoa, né, a outra pessoa merece mesmo castigo. Merece mesmo ser repreendido. E foi exatamente esse sentimento que tá na vida de Jonas. E ele mesmo vai falar pro Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor arrepende do mal. Né? Eu sei que o Senhor faz isso. E Deus trouxe misericórdia sobre eles. Então Deus quer ensinar a Jonas o quê? Que ele ama quem ele quer e ele perdoa quem ele quiser, irmãos. Nós precisamos entender isso. A nossa obrigação é falar da mensagem, é anunciar a mensagem. Essa é a nossa obrigação. A resposta de quem está ouvindo é com Deus. Porque se a resposta de quem está ouvindo for uma resposta de arrependimento, de um coração contrito, Deus vai sim perdoar, porque Ele pode perdoar quem Ele quiser. E se a resposta de quem ouve ela é um coração endurecido, o Senhor é que sabe a medida do juízo que vai trazer, não somos nós. A gente precisa ter esse entendimento, né? E Deus faz uma pergunta para Jonas, irmãos, porque eu acho interessante, né? Ele, numa versão que eu achei aqui em casa, que eu não lembro qual que o Senhor vai falar assim, Jonas, você tem razão para estar com esta fúria? E Jonas, ele nem dá resposta para Deus quando Deus fala isso. Ele não dá resposta para Deus. O que Jonas faz? Dá a impressão que Deus fala com ele, né? E ele não fala nada, ele vira as costas e a Bíblia vai dizer que ele vai para um alto da montanha, esperando, talvez esperando que a posição de Deus mudasse em relação à mensagem que ele tinha trazido sobre Nínive. Como infeliz ele foi, não é verdade? Às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente fala desse amor de Deus, a gente fala que o juízo pode vir e parece que a gente fica na torcida. Se ele não atender, se ele não aceitar isso que eu tô falando com ele, ele vai ver o que Deus vai fazer. Exatamente. A gente faz igualzinho Jonas, irmão, todo dia às vezes. A gente se comporta igualzinho ele. E Deus, com o seu amor que é tão grande, e eles fogem para a montanha, a Bíblia vai dizer assim que ele fica lá nessa montanha, esperando para ver o que vai acontecer com a cidade. Mas Deus, como é bom, faz nascer uma planta, e essa planta então faz uma sombra para Jonas, para livrar ele desse enfado. Olha como que Deus é bom, irmãos. Como a misericórdia de Deus ela é imensa, né? E a Bíblia vai dizer que essa planta nasce e faz sombra para dar um alívio para Jonas, vamos assim dizer, né? Isso prova o amor de Deus por Jonas. Porque Jonas era servo dele. A gente não pode esquecer que ele era profeta, era servo, né? Ele que servia, esse Deus Altíssimo, ele confessa isso ele não omite essa informação quando os marinheiros perguntam para ele isso. Mas, então Deus querendo ainda mostrar esse amor por ele, a Bíblia vai dizer assim que então ele passa sossegado, mas como que tudo que Deus faz precisa de uma lição, e a lição sempre é completa, Deus envia uma lagarta então à noite. E a lagarta então come essa plantinha lá e a plantinha seca. E aí, essa plantinha secando, Deus manda um vento.
E o vento agora cai, está sobre a cabeça de Jonas. E a Bíblia vai dizer assim que ele desmaia e ele fica furioso porque a plantinha tinha morrido. Pensa bem, irmãos. Além dele sentar lá no alto da montanha, querendo saber, querendo ver o que ia acontecer com a cidade. Aí ele tá bem tranquilo. Eu fico imaginando assim que ele ficou bem tranquilo lá, naquela sombra. Só que Deus é sábio, é grande nisso, demanda a lagarta vai lá, corta. Então, e ele, de novo, ele fica furioso porque a plantinha, ela tinha secado. E Deus novamente, irmãos, novamente vem Deus falar com Jonas, vai falar: Jonas, você tem razão para você estar tão furioso por causa dessa planta? Sabe que a resposta dele, irmãos? Ele fala assim: eu tenho razão sim. Se a gente ler numa versão assim, mais atualizada, né, mais para os nossos dias, a gente fala assim, que ele fala exatamente isso. Deus pergunta para ele: você tem razão para você estar furioso por causa da planta? Ele fala: eu tenho sim, Senhor. Sabe o que a gente consegue entender aqui, irmãos? Às vezes, é melhor a gente orar com o nosso coração do jeito que ele tá. Sabe quando seu coração tá triste, tá aborrecido, você tá de mal, você não tá bem, você tá querendo xingar todo mundo, ou alguma situação tá complicada demais na sua vida. Aí a gente acha que a gente não pode orar desse jeito. Mas não é melhor orar assim do que deixar de orar? Né? Porque Jonas, ele tá nessa conversa, nesse diálogo com Deus, e Deus vai conversar com ele e ele fala: Senhor, eu tenho sim razão para estar assim. Às vezes é melhor ser sincero na oração do que não orar nada. É melhor abrir o nosso coração, porque a Bíblia vai dizer: talvez ainda haja esperança. Não importa como o coração esteja, vai com ele, com o coração aberto diante do Senhor, do jeito que o coração está. Por quê? Porque talvez haja esperança. Então essa é a grande lição para Jonas. Porque Deus vai falar para ele: você tem compaixão da planta, Jonas, que você nem plantou. Você não teve trabalho nenhum, você não cultivou, não fez nada. Irmãos, exatamente isso. Era Deus querendo mostrar para Jonas que a cidade de Nínive era a mesma coisa. Porque não era Jonas que sustentava a vida daquele povo. Não era Jonas que dava o ar para eles respirar, que dava o sol, que mandava a chuva. Não era nada. Jonas não fez nada. Da mesma forma que ele não fez nada para a plantinha nascer. Aí o Senhor vai falar para ele assim: Jonas, olha o seguinte, você não tem compaixão de 120.000 pessoas que moram nessa cidade aí, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Irmãos, às vezes nós estamos apegados demais a coisas, né? Porque planta não tem sentimento, não tem emoção, não tem nada. Então, às vezes a gente está muito mais apegado a coisas do que a pessoas. E Jonas não consegue ver isso. Ele não consegue entender que muito mais importante para Deus eram as pessoas que estavam lá, que faziam parte daquela cidade, que não tinham noção mais, eles já tinham perdido a noção do que era certo e do que era errado, eles não sabiam, estavam perdidos naquele lamaçal de pecado, daquela crueldade que eles viviam e faziam, praticavam e deixavam as pessoas praticar. Então, se o pecado, né, a gente analisando esse capítulo 4, a gente vai imaginar assim, olha, se o pecado, né, a desobediência trouxe castigo por Jonas lá no começo, não era pra gente entender assim que o arrependimento, trazendo o perdão, não era para Jonas ficar feliz? Pensa comigo, irmãos, né? Não era para Jonas ficar feliz? Por quê? Era para ele se sentir feliz. Por quê? Porque Deus tinha tido misericórdia daquele povo. Mas não é isso que acontece com ele. Apesar dele ver todo o resultado da cidade sendo salva, ele não fica feliz com isso. E eu posso, assim, dizendo com as minhas palavras aqui, que ele foi um tanto insensato. Porque, na verdade, ele esperava que Deus fizesse aquilo que ele tinha profetizado. É bom a gente pensar nisso, não é verdade? Mas a soberania de Deus, irmãos, mais uma vez se manifesta para mostrar a Jonas que ele ama quem ele quer, ele salva quem ele quer, ele tem o direito de fazer aquilo que ele quiser. Porque a Bíblia vai dizer que a terra é do Senhor e os habitantes da terra também é dele, tudo é dele.
Então, o que eu tiro desse capítulo 4 de Jonas é o quê? Que a ingratidão de Jonas é um pecado. A ingratidão é um pecado. Por quê? Porque ele era servo de Deus, ele conhecia ao Senhor. E quando ele vai para a cidade de Nínive, ele se esquece disso. Ele acha que essa gratidão, que essa salvação que ele tem, né, do Senhor, é só para ele. Ele se esquece o que Deus fez para ele. Aí ele não consegue ver, né, que Deus tinha escolhido ele apesar de quem ele era. A ingratidão faz de nós, né, uns cristãos medíocres, irmão, egoísta. Porque a gente não consegue agradecer ao Senhor por aquilo que Deus já fez na nossa vida. Se nós estamos no caminho do Senhor, na presença do Senhor, é porque Ele nos salvou. É porque Ele nos escolheu. A Bíblia vai dizer que foi Ele que nos escolheu. Então, o nosso coração precisa estar gratos a Deus por causa dessa salvação e anunciar agora essa salvação a outras pessoas. Não podemos ser egoístas, irmão, com a salvação que nós temos recebido. Não possamos julgar as pessoas achando que elas não merecem, porque é o nosso olhar sobre as pessoas, sobre as outras pessoas, daqueles que não conhecem ao Senhor. Então, que o nosso coração seja cheio de gratidão ao Senhor. E se Ele precisar, irmãos, né, de usar um peixe, uma tempestade, uma lagarta para nos despertar, Ele vai fazer. Porque Ele ama todos os homens. É isso que Deus quer que Jonas entenda. Que Israel é um povo de Deus? É. Mas que Deus também ama ninivitas e assírios, maus e cruéis, Ele também ama. Que diferença temos nós, irmãos? Só somos diferentes porque Jesus nos salvou. Porque de caso contrário a gente faz a mesma coisa. A gente é capaz de fazer coisas ainda piores do que aqueles que não conhecem o Senhor. A gente só não faz e só tem comportamento diferente, pensamentos, emoções, tudo diferente, porque Deus nos salvou. E que a gente possa entender, né, que a salvação e a gente possa se alegrar com a salvação e com a restauração daquele que é mais miserável, que caminha sem Deus e sem esperança. E que haja alegria no nosso coração quando Deus abençoa o nosso irmão. Porque a Bíblia vai dizer assim, né? Alegrai com os que se alegram e chorar com os que choram. É difícil, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes chorar com o que chora até parece que é fácil, não é mesmo? Mas sorrir com os que estão contentes, alegrar com o irmão por causa da bênção, né? Se sentir feliz com ele porque ele está feliz, tem que ter Jesus no coração. Precisa desse Deus no coração. Então, que Deus possa abençoar os irmãos, né? Que se Deus... Porque se Deus nos alcançou, por acaso Ele não pode alcançar quem Ele quiser? Fica a pergunta aqui, irmãos. Para nós, o livro de Jonas, o que vai acontecer? Deus começa falando e até no final é Deus mesmo que fala. É Deus que se anuncia. E mais uma vez a gente consegue entender, né, que Deus é que está fazendo, é Deus que está agindo nesse livro todo. Porque o Senhor vai dizer assim, olha, o último versículo do 4 e o 11. E não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que está mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda. E também muitos animais. Irmão, Deus pensou até nos animais e falou isso para Jonas. Então, que o Senhor possa abençoar os irmãos, que Deus possa guardar o nosso coração, que esse profeta aqui sirva de lição para nós, irmãos, né? Desse Deus que ama a todos. E que se Ele nos salvou, e se Ele direcionou para nós esse ide, nós precisamos ir. Se a gente não for, Deus pode preparar assim um peixe no meio do caminho, né? Para fazer a gente retornar ao caminho da obediência de novo. Mas quando Ele fizer, quando Ele salvar, quando Ele restaurar, que o nosso coração possa se alegrar. Que a gente não venha ter o mesmo comportamento de Jonas, porque foi isso que ele fez. Que o Senhor possa guardar o nosso coração. Tá, irmãos? Que todas as vezes que a gente lê esse livro de Jonas, a gente possa entender que nós servimos a um Deus que ama a todos os homens. E que pela graça dele nós somos escolhidos. E aquele que ainda não alcançou essa salvação, a nossa obrigação é anunciar que há um Salvador. E que se ele se arrepender, amém, louvado seja o nome do Senhor.
E se eles estiver com o coração endurecido, o juízo também é do Senhor, irmão. Fica tranquilo isso aí, tá bom? Que Deus possa abençoar os irmãos. Eu fico aguardando aqui, né? Nós vamos aguardar, na verdade, o próximo profeta que nós vamos falar sobre Miqueias. Eu peço que os irmãos continuem assistindo. Aí depois vocês parem aí na casa, leem esse livro de novo. Né? E os irmãos, eu tenho certeza que os irmãos vão relembrar do que a gente estudou aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar melhor no coração de cada um dos irmãos. Deus abençoe a todos. E fica aqui um forte abraço, tá bom? Acompanhe aí as nossas publicações na Igreja Vida Cristã, Caçapava. Mais uma vez eu quero agradecer aqui, né, a vida do pastor por nos conceder essa oportunidade de poder estar aqui falando. E que Deus abençoe os irmãos. Fique com Deus, viu, irmãos? Até a próxima, querendo o Senhor.